A minha proposta é que possamos refletir sobre as múltiplas dimensões, desculpa, aqui está aqui à minha frente, as múltiplas dimensões de diálogos, de aprendizagens que o cinema e a literatura permitem alcançar no ensino-aprendizagem de uma língua não materna, seja ela estrangeira ou segunda. Poderia falar de outros domínios artísticos, no entanto, optei por me centrar nestes dois domínios de expressão artística e sociocultural. Considero que levar a literatura e o cinema para o interior de uma sala de aula proporciona o exercício de um trabalho interdisciplinar, o qual vai, por si, implicar o aprofundamento e o desenvolvimento de um substrato sociocultural e, portanto, discursivo, que vai fazer com que a apropriação de uma língua não materna facilite o encontro com o outro, facilite uma reflexão sobre si próprio, permita desenvolver novos elementos de análise. Elementos de análise estes que vão para além das letras ou das imagens que são audiovisualizadas. Então, no domínio da aprendizagem das línguas estrangeiras, a literatura já constituiu um substrato da maior importância. Refiro que no final do século XIX e até à primeira metade do século XX, o objetivo comunicativo na aprendizagem de uma língua estrangeira tinha uma importância menor face a outro objetivo maior, que era a demonstração de uma cultura alargada. Desta forma, a literatura estrangeira, maiormente a literatura clássica, funcionava como uma forma de acesso privilegiado ao pensamento estrangeiro. No entanto, a utilização da matéria literária como suporte pedagógico para a aprendizagem de línguas estrangeiras foi posta em causa, sobretudo a partir dos anos 60, com a chegada de métodos audio-orais e audiovisuais que foram predecessores do surgimento de uma nova abordagem que iria transformar o ensino das línguas estrangeiras e que é a abordagem comunicativa. Esta abordagem dava primazia a textos da vida cotidiana, nomeadamente do domínio discursivo jornalístico, por exemplo, artigo de uma revista, uma reportagem radiofónica ou televisiva, a textos utilitários, como horários, modos de emprego, fichas técnicas, e a consequência foi o afastamento gradual do texto literário da didática das línguas estrangeiras. No entanto, tendo em consideração que mesmo no contexto de uma abordagem comunicativa, o universo cultural do outro, ele é sempre objetivado e referenciado, naturalmente que o ensino de uma língua vai favorizar e vai apelar a um olhar em que o eu, ele vai estar em constante diálogo com aquele outro. Neste sentido, o aprendente ele não vai aceder apenas a um simples conhecimento bancário e utilitário, mas vai, sobretudo, aceder a uma nova cultura e a um novo ambiente. Este fato ele vai também aplicar-se à aprendizagem de uma língua com objetivos específicos, porque também aqui os diferentes domínios culturais vão aproximar o aluno do seu domínio de especialização, uma vez que lhe vão permitir descobrir a diversidade e a complexidade cultural do outro. A inclusão de diferentes domínios de saber nas aulas de língua não materna foi referida já por vários autores. Por exemplo, há dois autores que referem que o texto literário ele é sempre um espaço de discussão que vai aliar conteúdo e linguagem. Neste sentido, ele introduz um ponto de vista sobre o mundo que, através de contactos com a experiência do outro, vai ajudar os aprendentes a definirem-se enquanto pertencentes a um determinado grupo social. Outro autor vai falar da utilização de um texto literário na aprendizagem de uma língua como aliando dois vetores fundamentais na aprendizagem, que é o vetor social e o vetor linguístico.
Rosa Bizarro, por exemplo, aqui presente, vai referir os objetivos que se encontram subjacentes à utilização de um texto literário em sala de aula. Objetivos comunicativos, ou seja, eles vão permitir o desenvolvimento de competências linguísticas. Objetivos culturais, vão permitir uma reflexão sobre a alteridade. Objetivos formativos, na perspectiva do desenvolvimento de uma consciência crítica e de aprofundamento de valores que fazem com que o aprendente também reflita sobre a sua posição no mundo enquanto indivíduo e enquanto cidadão. Depois da Segunda Guerra Mundial, como nós já dissemos, a evolução dos estudos linguísticos e comunicativos deram origem a novas abordagens. Estas abordagens, indo para além do valor pragmático dos enunciados e dos diferentes registros de língua, tinha como objetivo, no ensino de uma língua não materna, o desenvolvimento de competências linguísticas. Neste sentido, privilegiou-se documentos que se adequassem à vida cotidiana ou aos objetivos específicos do aprendente. E então, o que significa uma abordagem comunicativa? O que é um ensino integrado de competência comunicativa? Segundo Canal Swain, este ensino é aquele que sintetiza princípios gramaticais básicos, o que considera o conhecimento, que vai sintetizar o conhecimento, a forma como uma língua ela é usada em contextos sociais, o conhecimento da forma como as elocuções e as funções comunicativas podem ser combinadas, ou seja, centra-se nas necessidades do aprendente. E como se centra nas necessidades do aprendente, os tais documentos do género jornalístico ou os textos utilitários foram hipervalorizados. E temos, assim, uma morte gradual do texto literário como suporte pedagógico nas aulas de uma língua não materna. Agora, apesar daquele afastamento das abordagens sociocomunicativas do texto literário, as diferentes abordagens que foram surgindo no pós-Segunda Guerra deram um passo significativo na aprendizagem e aquisição de uma língua não materna. Ou seja, puseram em contacto diversas disciplinas, fazendo com que a interdisciplinaridade se assumisse como um vetor fundamental no ensino e na aprendizagem de uma língua não materna. Aquele tipo de ensino passaria desde então a englobar reflexões e abordagens interculturais nas quais a relação com a alteridade vai apelar a diferentes disciplinas como a sociologia, a antropologia ou a psicologia. Apesar desta aproximação dos estudos linguísticos à sociologia ou à antropologia, no contexto de uma abordagem sociocomunicativa centrada no aprendente, continua-se a não atribuir um papel importante à literatura. Então, sobretudo a partir da década de 70, que metodologias no contexto de uma abordagem comunicativa vão secundarizando habilidades linguísticas que não a oralidade. O texto literário vai então ficando um pouco esquecido no ensino de uma língua não materna. A literatura, que é o domínio por excelência da escrita, vai sendo afastado. Os próprios docentes manifestam dúvidas e desconfianças quanto ao papel da literatura como modelo de aprendizagem. E a literatura é, sobretudo, considerada distante do uso corrente de uma língua. Passo a citar Brumfield e Carter, que dizem: as vozes que falam contra a inclusão da literatura em cursos de línguas recorrem geralmente ao argumento bem conhecido de que os textos literários trazem um vocabulário que não é relevante para os aprendentes de idiomas. E alguns chegam ao ponto de afirmar que não queremos que os falantes de inglês, porque eles refletiam numa perspectiva sobre a língua inglesa, que os falantes de inglês do século XXI circulem pelas ruas
expressando uma linguagem poética ultrapassada. Neste sentido, a literatura parecia estar destinada a uma utilização muito específica que não seria adaptável no quadro do ensino e da aprendizagem de uma língua não materna. E é no contexto de afastamento do texto literário deste processo de aquisição de uma língua que há autores que vão apelar ao retorno da literatura ou mesmo ao retorno de matérias ligadas à história ou à civilização. Isto é feito como uma tentativa de impedir que no ensino de uma língua o conhecimento ele possa ficar limitado a um domínio específico e para que esse conhecimento ele possa precisamente, ao contrário, abranger diferentes vertentes culturais. E sobre literatura diz o Amor Seoud, que diz o lugar que é o lugar onde as línguas e culturas se encontram como conhecimento existencial sobre o homem e o mundo e, como tal, o seu ensino pode responder a uma grande diversidade de objetivos. Ela apresenta-se, então, como um documento incomparável de variação linguística e sociocultural e oferece, necessariamente, novos elementos de análise da realidade. Segundo o mesmo autor, os leitores, ou seja, o modo como os leitores se interrelacionam com os textos, é feito através do seu imaginário, ou seja, da sua subjetividade. E diz o mesmo autor que hoje estes elementos, ou seja, o imaginário, a subjetividade do leitor, já é tida em consideração no ensino da literatura. E acrescenta, pelo que o olhar que se tem sobre o aprendente se torna num olhar sobre o leitor, o que significa que na literatura, assim como acontece em outras didáticas, o referido aprendente se encontra, de facto, no centro da abordagem. O ensino-aprendizagem da literatura passaria, assim, pelas relações que se estabelecem entre o leitor e o texto literário. Neste sentido, uma obra literária, ela configura um espaço onde o leitor e a obra se cruzam, ou seja, um espaço onde o leitor vai cruzar ambientes, olhares, reflexões sobre si, reflexões sobre o outro. Este espaço onde o leitor e a obra se encontram vai ser teorizado, sobretudo, na década de 80. E há dois autores, Brumfitt e Carter, que vão publicar uma obra que vai contribuir profundamente para a integração da literatura nos estudos sobre o ensino-aprendizagem de uma língua não materna. Aliás, estes autores vão considerar a literatura como parte fundamental de uma cultura. E, neste sentido, o que é, então, cultura? Eu cito o Edgar Morin, que em 1969 perspectiva a cultura como um sistema que permite a comunicação, numa perspectiva dialética, entre uma experiência existencial e um saber constituído. Neste sentido, a cultura vai atingir o domínio afetivo e também o domínio cognitivo. Isto nós poderíamos sintetizar estes domínios afetivo e cognitivo naquilo a que psicólogos sociais e antropólogos vão designar de representações, ou seja, imagens mentais que permitem a um grupo social reconhecer-se como pertencente a esse mesmo grupo. É que, de facto, os estudos etnográficos e antropológicos que foram encetados ao longo do século XX, por exemplo, por Lévi-Strauss, estabeleceram uma relação estreita, uma comunicação estreita entre língua e cultura, considerando que os sistemas simbólicos de certas línguas são considerados como calques de estruturas mentais dos povos que falam essas mesmas línguas. Neste sentido, a linguagem, enquanto capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver, compreender uma língua, vai necessariamente determinar uma cultura e necessariamente também vai ser determinada pela própria cultura.
Neste sentido, apreender e assimilar o conjunto de códigos que uma língua encerra e que lhe permitem aceder ao estatuto de instrumento de comunicação por excelência, vai implicar apreender e assimilar uma cultura, ou seja, uma linguagem. Sendo a literatura a manifestação de uma determinada linguagem, ela é necessariamente inseparável de uma língua. Brumfield e Carter vão, assim, considerar que o ensino-aprendizagem de uma língua permite o desenvolvimento de competências no domínio da linguagem, o acesso a uma determinada cultura, a vivência também de uma experiência estética. E o ensino da literatura vai, então, configurar o desenvolvimento da leitura como uma atividade autónoma e individual. Há pouco o colega falava como um ato de solidão e vai permitir, no contexto de aprendizagem de uma língua estrangeira, o acesso à gramática do texto. Vários autores trabalharam esta perspectiva. Um autor, Gillian Lazar, vai propor a divisão de um curso de literatura em várias etapas e vai listar 13 aspectos culturais cuja pertinência considera fundamental na exploração de um texto literário. Objetos e fenómenos típicos de uma comunidade, provérbios e expressões idiomáticas, estruturas sociais e relações entre personagens literários, costumes, tradições, ritos. A partir destas reflexões sobre a importância da matéria literária na aprendizagem de uma língua não materna, concluímos que a leitura é um ato de recepção de uma mensagem, mas é também um ato de compreensão dessa mesma mensagem e um ato de interpretação dessa mensagem. Saber ler vai, assim, implicar a posse de uma competência de comunicação à qual subjazem não apenas aspectos linguísticos, mas igualmente aspectos socioculturais. E nesta mesma ordem de leitura, consideramos que também o cinema é um ato de comunicação, cujos valores socioculturais se vão imiscuar no ato de compreensão e no ato de interpretação de uma mensagem. Assim, a percepção cognitiva da mensagem por parte do espectador, como Rosa Bizarro havia referido em relação à leitura, vai implicar o aprofundamento de valores e o aprofundamento de uma consciência crítica, ambos da maior importância para a formação do aprendente. Assim, se um texto ele é sempre uma rede complexa de discursos em que o sujeito que cria se integra num determinado presente histórico, recuperando várias experiências de leitura para a sua própria produção discursiva, o ensino de uma língua estrangeira vai permitir a intertextualidade sociocultural e uma intertextualidade discursiva que vão ajudar ao desenvolvimento global do aprendente. Tendo em consideração que escritores, pintores, cineastas e outros artistas são, também eles, criadores de pontos de diálogo cultural, a recuperação em sala de aula do cinema vai permitir fazer aquela ponte e aquele diálogo sociocultural e discursivo com os outros domínios artísticos. Tal como a linguagem literária, também a linguagem cinematográfica, ao combinar som e imagem, vai permitir a comunicação entre o plano linguístico e o plano cultural. Apesar desta similaridade do cinema com o texto literário, ele vai, no entanto, apresentar um elemento que lhe é próprio e que é a exposição à língua falada. E, no seguimento dos estudos
desenvolvidos recentemente por Mauri, consideramos que os estudos de cinema, eles implicam aprender a analisar, ou seja, implicam aprender a decompor uma totalidade em pequenos elementos constitutivos. Este exercício de análise implica, então, a identificação e a seleção de elementos significativos, a hierarquização das informações coletadas, o relacionamento de formas e contextos com vista à construção de um significado. Ora, este mesmo tipo de operação mental encontra-se igualmente na base do processo de compreensão de uma língua, o qual implica quer o estabelecimento de ligações entre forma e sentido, quer a colocação do conhecimento ao serviço de análises e de interpretações. As etapas da análise fílmica são, nesse sentido, semelhantes às estratégias de recepção em língua. Ou seja, a análise fílmica vai recorrer à ativação de estruturas mentais semelhantes à que regem a recepção e a aprendizagem de uma língua. Nesse sentido, consideramos que a utilização de sequências fílmicas é um instrumento útil e mais do que adequado a uma aula de uma língua não materna e que vai permitir atingir os objetivos que Rosa havia referido para a literatura e que são os objetivos comunicativos, culturais e também formativos. Assim, se um texto literário ele deve ser dividido em diferentes etapas, assim também o podemos fazer para o tratamento pedagógico de uma obra cinematográfica. Assim, o tratamento de uma obra cinematográfica pode ser subdividido em 3 momentos distintos: pré-visionamento, visionamento e pós-visionamento. Vamos basear esta proposta didática que a seguir apresentamos com base no que Medioni havia proposto para o tratamento em sala de aulas de filmes em língua espanhola. Assim, consideramos que, devidamente adaptada ao nível de apropriação linguística do aprendente, a solução didática à proposta que aqui fazemos pode ser aplicada a qualquer filme em contexto de sala de aula. Assim, há 5 elementos cujo tratamento vai permitir uma crescente apropriação de elementos linguísticos e discursivos: o som, a imagem, o cenário, os diálogos, os aspectos culturais. A nossa proposta passa, numa primeira etapa, por considerar o som e a imagem conjuntamente. Neste sentido, o docente pode escolher previamente algumas cenas do filme e vai dissociar o som e a imagem. Esta dissociação do canal auditivo e do canal visual vai permitir que o aprendente tenha uma percepção distinta relativamente a cada um deles. E cito: o som, em particular a atenção que é dada aos diálogos em língua estrangeira, capta a atenção ao ponto de fazer com que a imagem seja negligenciada. Inversamente, o foco nas imagens pode desviar o esforço necessário para compreender os diálogos. Assim, o tratamento da imagem sem o som permite formular hipóteses sobre, por exemplo, quem é ou quem será ou quem serão os personagens principais, e o trabalho inverso, ou seja, o tratamento da imagem sem o som, do som sem a imagem,
vai permitir confirmar ou recusar as primeiras hipóteses que haviam sido formuladas. De seguida, podemos fazer um exercício de escolha múltipla ou de verdadeiro-falso. Exercício este que o aprendente corrigirá no final do filme, confrontando o seu conteúdo com a interpretação que nesse momento fará. O tratamento do cenário vai também permitir um exercício de antecipação. A proposta passa pela entrega de diferentes fotogramas do filme. O objetivo consiste em processar informações e formular hipóteses. Num segundo momento, o docente poderá entregar réplicas de diálogos, cujo objetivo é que o aprendente possa completar as informações iniciais e as hipóteses iniciais. Relativamente aos aspectos culturais, o tratamento dos aspectos culturais vai permitir questionar, informar o aprendente sobre o contexto socio-histórico do filme. O objetivo é mobilizar conhecimentos, é trabalhar as representações que o aprendente tem sobre uma dada cultura e sobre uma dada geografia. Estes exercícios podem ser complementados com a entrega de outro tipo de materiais. Alerto que, e citando Medioni, o docente terá de estar alerta para o facto de, e cito, uma informação recebida ser, em última instância, apenas uma informação bruta, um input, a qual deve, por essa mesma razão, ser transformada pela apropriação e pela transformação de dados, o intake, nas produções orais e escritas. No caso que nos ocupa, essa apropriação faz por meio de uma nota recapitulativa dos conhecimentos que a contribuição dos recursos possibilitou. O objetivo final do exercício a preparar em aula relativo aos aspectos culturais é também fazer com que o aprendente possa imaginar o cenário do filme. Depois do visionamento do filme, há três planos de trabalho que podem ser tidos em consideração. A crítica cinematográfica, feita sobretudo através de debates, o tratamento de um texto literário, caso o filme se baseie numa obra literária, podemos estabelecer um diálogo estreito entre literatura e cinema e, num terceiro plano de trabalho, temos a compreensão de procedimentos cinematográficos, em que o aprendente é convidado a imaginar cenas, diálogos, cenários. Ora, consideramos, neste sentido, que as línguas não maternas são compostas por uma metodologia específica e que o tratamento didático de elementos culturais que se encontram à volta de uma determinada terminologia e não, como sublinha Sturzenegger, no simples estudo dessa mesma terminologia. Neste sentido, há também que equacionar a hipótese de o interesse dos estudantes não se encontrar necessariamente na própria língua, mas antes na qualidade dos conteúdos que lhes são apresentados. A língua, a cultura, a história são, assim, elementos indissociáveis na aprendizagem de uma língua estrangeira. A utilização de filmes em contexto de sala de aula insere-se, e cuja interpretação já agora implica o uso de mecanismos linguísticos, discursivos, culturais, insere-se numa perspectiva de ensino universalista, ou seja, um ensino que se pretende contrário ao tal pensamento calculista que havia sido definido por Siva Subramanian. Pensamento calculista este que é o predominante dentro da academia. Tanto o texto literário, em conclusão, como uma obra cinematográfica têm, então, características que os tornam num instrumento privilegiado a utilizar no ensino e na aprendizagem de uma língua não materna.
São polissémicos, neles confluem elementos internos e externos ao texto-argumento num único produto e permitem formular diferentes sentidos e diferentes interpretações. Ambos vão configurar diversificadas dinâmicas de encontro do eu com o outro, cujo encontro linguístico e cultural se encontra em efetivação, e a crescente intensidade do contacto do aprendente com materiais de diferentes domínios discursivos vai fazer com que a sua capacidade de reflexão sobre os mecanismos intralinguísticos e extralinguísticos, que são, aliás, inerentes a qualquer processo de comunicação, seja cada vez mais proveitosa. Apresentam, por isso, tanto a literatura como o cinema, um potencial criativo e imaginativo que vão facilitar a criação de relações emocionais com a língua não materna. Aliás, é este envolvimento emocional do aprendente com o objeto literário ou cinematográfico que lhe vai permitir formular interpretações de ambientes, sons, estruturas linguísticas, as quais, pouco a pouco, o vão aproximar não apenas da língua materna em aprendizagem, mas igualmente do outro que vai dar vida e ritmo, que dá vida e ritmo a essa mesma língua. Assim, consideramos, para que um aprendente possa descodificar a cultura e o ambiente do outro, ele vai necessariamente ter de recorrer a diferentes domínios culturais: literatura, cinema, teatro, música, dança, banda desenhada. E que todos estes diferentes domínios, eles são produtores de cultura, mas também refletores de cultura. Assim, eles assumem-se como dimensões fundamentais para a compreensão da qualidade do que é distinto, permitindo a representação de um outro ambiente sociocultural indissociável sempre de uma língua. Muito obrigada. Desculpem se foi um bocadinho chato. Muito obrigada. Favor ou contra que cada um deles fale para o filho ou para a filha a sua língua e, portanto, o filho aprende simultaneamente. É óbvio que será, creio eu, sempre benéfico para uma criança ter a oportunidade de aprender duas línguas distintas, até porque as duas, para mais, sendo ela filha ou filho de pai e mãe de origens distintas, permite aceder às duas culturas, quer do pai, quer da mãe. Essa questão de aprender bem ou mal, aí depois entra a questão da educação, ou seja, depois no processo formativo, no quadro escolar. E uma coisa, a criança pode muito bem, na oralidade, saber e conhecer e manipular muito bem ambas as línguas, mas depois não ser capaz, por exemplo, de as escrever. Isso é um processo que vai implicar, naturalmente, outro processo de aprendizagem que não apenas a oralidade. Agora, como princípio, é óbvio que a aprendizagem de uma língua, sendo sempre uma porta aberta para um outro ambiente sociocultural, o que implica conhecimento também de história, de tantos outros domínios também e de outros domínios artísticos, é sempre uma mais-valia, creio eu, para uma criança. E isto não se provoca, eventualmente, confusão na criança? A confusão, a criança, sendo bilingue, e sendo bilingue desde que, aí não é bem a minha área, mas do que eu sei, a criança rapidamente depois também supera essas dificuldades que podem surgir. E rapidamente consegue distinguir ambas as línguas e consegue trabalhar ambas as línguas com a mesma maestria. Mas aqui depois temos ali duas outras professoras que provavelmente conhecerão melhor este processo de aquisição linguística. Eu sou Denise Marques, o pai da Lua.
Sou matemático, não linguista, mas gosto de falar das coisas linguísticas. Bom, eu iria acrescentar a questão que o professor coloca. Os pais têm duas línguas distintas, então como ensinar a criança as duas línguas? A minha questão seria, o problema não é os pais serem de línguas diferentes. A questão é em que local esses pais vivem. Se eles falam línguas diferentes, vivem num local em que a língua também é diferente dos progenitores, aí começa um problema. A língua que a criança frequentemente fala é do local onde ele vive, não dos progenitores. Então, voltamos à mesma questão. Eu creio que é de facto uma mais-valia e, enquanto indivíduo, vai permitir desenvolver aptidões em relação a duas línguas diferentes e vai conseguir aceder a duas culturas distintas. Esse processo acontece muito quando os pais vão trabalhar para um país distinto, ou que utiliza uma língua que é distinta da sua língua materna, e as crianças, é a mesma questão, as crianças em geral, elas vão desenvolver uma aptidão vão conseguir comunicar em duas línguas sem que isso seja um problema ou sem que isso crie problemas mesmo em contexto escolar. Temos, aliás, aqui certamente casos, porque eu conheço pelo menos um que está aqui nesta sala, que está nesse caso, em que tem uma criança que está a estudar num país onde a língua materna dela não coincide com a língua que é predominante nesse país. Estou a falar de Macau. E, de facto, a criança, ela tem a capacidade de aprender ambas as línguas e de manifestar uma maestria nas duas, sem problema. Ou seja, eu não creio que isso é mais para quem trabalha a aquisição linguística, que eu não trabalho. Mas isso é mais, eu creio que poderá ser mais, é uma questão mais um medo que pode estar associado ao pai e à mãe em estar num novo ambiente sociocultural do que propriamente um problema de aquisição de uma língua. Ou seja, eu acho que é mais um problema emotivo e social do que propriamente um problema de aprendizagem. Não sei se estou a conseguir expressar o que penso. Estas perguntas têm fugido um bocado do tema, é sobre a língua não materna. As perguntas foram feitas sobre a língua materna. Obviamente que a pessoa não tem duas mães, apesar de atualmente há quem tenha duas mães. Mas se é uma língua materna, é uma língua materna. Isso é brincadeira. Obviamente o que se está a falar é que assim é da língua não materna, é a aquisição de uma língua mais tarde. Minha pergunta principal numa questão destas é o que é que se quer aprender. A pessoa aprende a língua porquê? E há uma diferença muito grande entre a escrita falada e a escrita entre a língua falada e a língua escrita. Só as pessoas sem visão nenhuma são das políticas que leem o beneditista ou a pornográfica acham que as coisas são iguais. Não há ligação possível, são duas coisas distintas. A pessoa, quando está numa literatura, tem uma dimensão diferente do oral. Se eu gravar alguma palestra feita oralmente e transcrever diretamente, estou a dizer as mãos à cabeça que não entendo, porque ninguém escreve como fala, não é? E, portanto, quando se está a aprender, depende, eu quero aprender para comunicar com as pessoas à volta e o cinema, como está a dizer, pode ser espetacular. Mas se eu quero aprender também para ler, o misturar a literatura é essencial. A literatura tem uma dimensão. Está aqui um amigo meu que é fotógrafo, mas é poeta premiado em Moçambique. Eu também sou poeta em Moçambique. E nós temos um grupo de literatura que é importantíssimo tentar levar a literatura às escolas como maneira de incentivar a leitura nas crianças e a língua portuguesa. Neste caso, alguns miúdos que sabem, eu leio a questão, não tem tanto português assim. Mas esta parte da literatura é importantíssima. E a ideia é, a pergunta é, ensina-se o quê? Quem é que vai aprender e porquê?
aqui uma diferenciação que eu acho que é importante. Primeiro, que é a língua não materna. A língua não materna pode ser a língua escolar. Aqui em Moçambique, a minha língua materna pode ser uma das 24 línguas que não é língua oficial em Moçambique, e eu vou à escola e se a educação ela, for em língua portuguesa, ela é a minha língua não materna, apesar de ser a predominante e de eu a aprender e ser obrigada a manipulá-la no meu cotidiano, não é? Portanto, a língua não materna pode ser nesse sentido, como pode ser na aquisição de uma língua estrangeira, de uma língua segunda, que é, estou na escola e tenho de aprender, tenho toda o meu percurso é feito em português, estou numa escola portuguesa e vou aprender outra língua, inglês ou o que seja. Pronto, só fazer aqui, queria só apenas fazer esta distinção. Relativamente ao que disse, há aí vários aspectos. A questão do acordo ortográfico, eu não vou entrar por essa discussão, eu utilizei o acordo ortográfico, mas a norma padrão é sempre uma imposição. Ou seja, há uma norma padrão de uma língua que é considerada a síntese das diversas componentes linguísticas que podem existir no interior dessa língua. E ela, sendo uma norma padrão, há uma norma padrão que é utilizada na escrita e que não manifesta oralidade e dificilmente o fará. Por exemplo, nós, pensando em Portugal, é um pouco mais fácil, pensando no Brasil, isto já nos vai levar a outro tipo de questões. Por exemplo, a norma padrão, seja ela com acordo ortográfico ou sem acordo ortográfico, pouco importa, não reflete minimamente qual é a língua que é falada, por exemplo, no Nordeste, ou que é falada no interior de Minas, por exemplo. Ou seja, a norma padrão, de uma certa forma, ela é uma imposição e, portanto, acordo ortográfico ou sem acordo ortográfico, na minha opinião, é a língua que é tal como está padronizada. Ela, com ou sem acordo, ela nunca corresponderá à língua falada. E ainda menos à língua falada que não é considerada como a língua falada que até é secundarizada e considerada inferior. A literatura, ela pode ou não refletir a oralidade. Ela pode ou não estar ligada à oralidade. Durante o século XIX, de facto, esteve sempre ligada a literatura escrita, fazia parte de uma norma padrão culta, que pouco tinha a ver, de facto, com o que é falado e o que era falado em determinadas regiões ou mesmo determinadas minorias. E já no século XX é que se começa a incorporação, inicia-se um processo de incorporação da oralidade dentro da literatura. Talvez o exemplo, eu penso muito no Brasil, porque como tem uma variação tão grande e é tão rico linguisticamente, por exemplo, nos anos 70 surge uma poesia nordestina que, agora não me estou a lembrar do autor, talvez o colega me possa lembrar, já me vou lembrar, mas que os poemas vão ser escritos exatamente tal como se fala, num processo de revolta contra esta língua. Não é o Manuel de Barros, não. Não é a literatura de cordel também. É já uma poesia, é uma poesia feita por uma determinada elite, mas essa elite ela vai optar pela utilização da oralidade na escrita, de uma certa forma rebelando-se contra esta normatização da língua. E que esta normatização da língua, ela não corresponde, de facto, à variedade social, que naturalmente é uma variedade cultural, voltamos à apresentação, e que, portanto, é também uma variedade linguística. Portanto, colocou aí problemas, agora eu já me perdi um bocadinho, mas colocou aí problemas que eu acho que nos obrigam a pensar numa totalidade de relações que não se cingem apenas ao aspecto linguístico. Mas se calhar depois podemos falar melhor. Já vai ter mais outra questão, depois outra e termina. Sim, professora, eu também sempre em Moçambique quando eu tinha 11 anos. Vivi no Malau. Quando estava em Moçambique falava português e falava macua. Chegou no Malau, Fala inglês. Estuda em inglês, mas aprendeu a língua de lá, Chichewa. Mas quando eu estava no diz que eu não sei falar Chichewa. Mas quando eu estou lá no Malau,
o meu inglês termina, ele vai lá e fala de tchau, mas sempre nas escondidas. Eu não sei como é que posso ajudar a ele ou fazer alguma coisa de modo que eu lhe ensine a ele, porque toda essa língua ele querendo falar, não pode falar abertamente. O Mapua não quer falar de vez, até diz que eu não sei Mapua, mas eu sei que ele sabe falar. O Chichewa, ele fala, mas também não quer falar assim, quando estamos assim, normalmente prefere falar inglês. Então, não sei como é que eu poderia ajudar uma pessoa com toda a experiência para dizer, para falar isso tudo. Eu acho que aí entramos uma vez mais na questão social e emotiva do que propriamente numa questão de aquisição de língua. E eu acho que, e o que é curioso, é que o seu filho, ele prefere duas línguas dominantes. A língua dominante em Moçambique, que é o português, ou pelo menos não é a dominante porque não é falada pela maioria, mas é a dominante de um ponto de vista político, e a língua dominante no Malawi, que é o inglês. E, portanto, e provavelmente aí poderá haver um fenómeno em que é como as línguas locais são consideradas secundárias, pode haver um fenómeno eventualmente de recusa ou de vergonha de falar essas línguas, porque elas remetem para um estatuto inferior. E voltando talvez à questão de há pouco, aqui o que também é importante pensar nesta normatização da língua fora de acordos ortográficos é precisamente no que é imposição linguística e no que é que isto pode representar e o que é que socialmente isto representa. E que, normalmente, a imposição linguística, ela atrai a secundarização das outras línguas, a secundarização de regionalismos, porque são considerados inferiores. E, portanto, a tendência natural é quando nós estamos num ambiente em que domina uma determinada língua, tentamos manifestar-nos nessa língua de forma a não nos sentirmos e a não nos inferiorizarmos através da utilização de outra língua. E, portanto, aí passa, talvez, isso significa, talvez, que o Estado não esteja, estou eu a pensar, é uma eventualidade, não esteja a investir devidamente na valorização das línguas nacionais e que não são a língua dominante. Eu gostava de felicitar toda a gente pelo interesse deste debate e pelas reflexões que estão a ser desenvolvidas. Não tenho a presunção de estar na posse da chave para resolver estes problemas, mas como há longos anos trabalho de facto com estas questões da língua, para diferentes públicos, eu gostaria de deixar primeiro uma palavra de tranquilidade aos pais que estão a debater-se com ele, mas... Rapidamente, a questão da escolha dos filmes depende do que nós quisermos tratar e, portanto, depende em que nível estará o aprendente e o que nós pretendemos também referir. Pretendemos trabalhar mais o contexto histórico, por exemplo, trabalhar o contexto histórico de Portugal, um contexto recente, mais ou menos recente, não sei. Penso num filme fácil, não porque eu gosto dele, porque particularmente em termos cinematográficos não lhe atribuo muito valor, atribuo apenas porque foi uma das primeiras obras de ficção a ser feitas sobre esse tema, que é o Capitães de Abril. E porque aí, pela experiência, é mais pela facilidade com que os alunos aderem ao filme. Pronto, e aí isso permite-nos trabalhar, por exemplo, o contexto histórico recente de Portugal. Agora, naturalmente, se eu quiser trabalhar o contexto histórico de Moçambique, aí depende, falando de ficção, posso também utilizar o documentário, mas o documentário já não o trabalho da mesma forma. Estou a pensar agora num filme que saiu recentemente, e falo dele porque comprei-o aqui, que é Geração da Independência. Pronto, isso poderá eventualmente ajudar-nos, sim, no plano linguístico, também no plano histórico, mas já não o vamos utilizar para o tratamento das cenas, das personagens, dos diálogos, de imaginar um contexto, de fazer com que o aprendente imagine um filme. Portanto, isto, assim, rapidamente, uma resposta assim rápida, é esta que eu aqui deixo. Dizendo e acrescentando que a proposta que eu aqui faço pode ser facilmente adaptada, que eu aqui faço, não que eu a invente, porque estou já a partir de uma proposta que é feita anteriormente
por uma outra linguista. E a proposta que eu aqui faço, ela pode facilmente ser adaptada a diferentes filmes, nomeadamente de ficção. Muito obrigado, Ana. Pronto.